Amém. It's been a little hard Tem sido um pouco difícil to keep one developing train of thought para manter somente um trem, uma forma, uma linha de pensamento. when presentations are widely spaced. Quando as apresentações são espaçadas tão largamente. But we are building on what has come before. Mas estamos construindo no que já veio antes. I'd like to speak about the US election today. Eu gostaria de falar sobre a eleição americana hoje. When we discuss the study of the last president, Quando discutimos o estudo do último presidente, the US election, a eleição americana, this isn't something that we're suddenly looking at now. não é algo que a gente está, de repente, olhando agora. This is what happened back in May. Isso aconteceu em maio, The minute we began discussing the APIS pool. no minuto que a gente começou a discutir o touro ápice. So I don't want to start a thought today that's going to extend into multiple presentations. Eu não quero começar um pensamento hoje que vai se estender para múltiplas apresentações. We're going to revise and build on what was done before. Vamos revisar e construir no que já foi feito antes. And then at the German CARE meeting in about 10 days' time, Então, na Campal alemã, em 10 dias, we're going to start working through 2 documents. vamos trabalhar em 2 documentos. Again, building on the same thing we're discussing today and have been since then. Construindo nas coisas que a gente tem feito desde maio até hoje. There are 2 documents that I have in PDF form. Tem 2 documentos que eu tenho em formato PDF. They need a little work and then they will be shared on the Media Broadcast Forum. Eles precisam de um pouco de trabalho, mas depois vão ser compartilhados no grupo de mídias do WhatsApp. So people have the opportunity to read them before the CARE meeting. Então as pessoas terão a oportunidade de ler esses documentos antes da Campal na Alemanha. I don't want to begin looking at those documents now. We'll start that at the CARE meeting. Não vou começar a olhar para esses documentos agora, vou fazer isso na Campal. But we're discussing the same thing. Mas estaremos discutindo o mesmo tema. I want to screen share for a moment. Eu vou compartilhar minha tela por um momento. First, I'll illustrate on the board. Primeiro eu vou ilustrar no quadro. Again, nothing new. We've done this before. Não é nada novo, já fizemos isso. Until 2016, Até 2016, what was our understanding of Daniel 11:40? qual era o nosso entendimento de Daniel 11:40? King of the North comes against the King of the South. Rei do Norte vai contra o Rei do Sul. 1989, end of story. 1989, fim da história. Sister on chat, those PDFs have not yet been shared. Esses PDFs, as pessoas estão perguntando no chat, os PDFs não foram compartilhados ainda. They still need a little formatting, Eles ainda precisam de certa formatação, but they will be shared soon. mas serão compartilhados em breve. So 1989, Daniel 11:40 fulfilled.
Então, 1989, Daniel. 1989 se cumpriu, Daniel 11:40. End of story. Fim da história. Then what did we begin to understand? Então, o que começamos a entender? Try and make it simple for space. Vou fazer um espaço pequeno. In 16, we start to understand Em 2016, começamos a entender. that we aren't done with this verse. E aí, que a gente está terminado com esse verso. Instead, there is raphia Na verdade, tem Ráfia and panium. e Pânium. So we're given two new waymarks. Então, foi dado 2 novos marcos. Then, in 2018, Então, em 2018, we start to understand World War II começamos a entender a Segunda Guerra Mundial as a battle. como uma batalha. Gives us 2016, 2018. 2016, 2018. There's battle, 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 battle. Temos 4 batalhas aí. 4 battles, not 2. 4 batalhas e não 2. We understand that this final battle is only a deadly wound. Entendemos que essa última batalha é uma ferida mortal. Now we can see that verse 40 extends all the way to verse 41. E agora a gente vê o verso 40 se estendendo até o verso 41. We start to see that this war is on 2 fronts. Começamos a ver que essas guerras são em 2 frontes. So there's a western front Então tem uma frente oriental and an eastern front. e uma frente ocidental e uma frente oriental. We begin to understand spheres of influence, Começamos a entender esferas de influência. and we see Syria with new eyes, E aí a gente vê a Síria com novos olhos. and Libya and Yemen and Afghanistan, E Líbia, Iêmen, Afeganistão, Venezuela, Ukraine. Venezuela, Ucrânia. World War I comes in. Primeira Guerra Mundial entra. It fills in all the history up to 2016. Preenche toda a história até 2016. 2003, Iraq War. 2003, Guerra do Iraque. Afghanistan War. A Guerra Afegã, Guerra do Afeganistão. Goes back and shows us George Bush Sr. and the whole Gulf War. A gente vê o George Bush, o pai, na Guerra do Golfo. Shows us a peace treaty. Nos mostra um tratado de paz. So, our understanding of verse 40 Nosso entendimento do verso 40 up until around 2014 vai desde 2014. was incredibly simple. Foi muito simples. 2014, a latter rain begins. 2014, a chuva serôdia começa. Ezra 7:9. Esdras 7:9. And then we're going to understand Então a gente vai entender Raphia, Panium, the whole opening up of Daniel 11, Ráfia, Pânium, toda a abertura de Daniel 11. and a prophetic understanding of World War I and World War II. E o entendimento profético da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial.
until we have a intricate, accurate representation of verse 40. Até a gente ter um intrincado e acurado representação de Daniel 11:40. I will share screen. Eu vou compartilhar minha tela. If you can't see the boardwork, this is what I was trying to represent. Se você não está conseguindo ver o quadro, o que eu estava tentando representar é isso que está aqui. Up until 2014, 2016, Até de 2014 até 2016. our understanding ends at this point here. Nosso entendimento termina nesse ponto aqui. With no explanation after 1989. Sem nenhuma explicação depois de 1989. The latter rain comes, A chuva serôdia vem and verse 40 explodes. e o verso 40 explode de entendimento. Until we have that simplistic representation of what we now know. Até termos essa representação simplista do que a gente sabe agora. In our last presentation, Na nossa última apresentação, we went to 1 Corinthians chapter 13, fomos para 1 Coríntios capítulo 13, verses 9 to 11. versos 11 ao 9. For we know in part and we prophesy in part. Porque a gente conhece em parte conhecemos, em parte profetizamos. So if we know a little, we prophesy a little. Então, se a gente se conhece pouco, a gente profetiza um pouco. But when that which is perfect is come, Mas quando vier o que é perfeito, then that which is in part shall be done away. então o que é em parte será aniquilado. Now it's going to break into a parable. E agora vai se transformar numa parábola. When I was a child, I spake like a child. Quando eu era menino, falava como menino. I understood like a child. Eu sentia como menino, discorria como menino. Is there anything wrong with that? Existe alguma coisa errada com isso? When you're a child, Quando você é uma criança, um menino? no, Não. it's a positive. É positivos isso. You want a child to be able to be a child. Você quer uma criança se comportar como uma criança. But when I became an adult, Mas logo que cheguei a ser homem, I put away childish things. acabei com as coisas de menino. Ellen White describes this. Ellen White descreve isso. I would suggest in Review and Herald, March 2. Eu vou sugerir Review and Herald, 2 de março. I want to go to a different parable. Eu quero ir em uma parábola diferente. 1897, paragraph 1. 1897, parágrafo 1. And I just want to paraphrase the thought. Eu quero parafrasear o pensamento. She describes how agriculture works in the East. Ela descreve como é que a agricultura funciona no Oriente. Plowing, former rain, latter rain. O arado, a chuva serôdia e a chuva temporal. The latter rain, falling near the close of the season, ripens the grain and prepares it for the seed. A chuva temporã permite que as sementes germinem
para que sejam preparados para a foice. A chuva serôdia caindo perto do fim da estação. The Lord employs these operations of nature to represent the work of the Holy Spirit. O Senhor emprega essas operações da natureza para representar a obra do Espírito Santo. As the dew and the rain are given first to cause the seed to germinate and then ripen the harvest. O Senhor emprega essas operações da natureza, assim como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer germinar a semente e depois para amadurecer a colheita. So the Holy Spirit is given to carry forward from one stage to another the process of spiritual growth. O Espírito Santo é dado para levar avante, de um estágio a outro, o processo de crescimento espiritual. It's that last phrase I want to pick up on. É essa última frase que eu quero usar. We are moving from one stage to another of spiritual growth. Estamos mudando de uma fase para outra do crescimento espiritual. You can see that in the model of agriculture. Podemos ver isso no modelo de agricultura. But in the model of 1 Corinthians, No modelo de 1 Coríntios, it's talking about the transition from thinking like a child to thinking like an adult. do modelo de pensar como criança para pensar como adulto. And I would suggest that begins with the latter rain. E eu quero sugerir que isso começa com a chuva temporã, serôdia. It's the latter rain that begins prophetic maturity. É a chuva serôdia que inicia o processo de maturação espiritual. It matures the harvest. Amadurece a colheita. It brings it to completion. Traz ao término. It's the latter rain that's meant to take us from children into adulthood. É a chuva serôdia que nos traz da meninice a adulto. And it's not speaking about in a moral sense, it's speaking prophetically. Isso não se trata de um aspecto moral, mas de um aspecto profético. Em um senso profético. So when we look at verse 40, Então, quando a gente olha para o verso 40 de Daniel, under the latter rain, we went from looking at verse 40 like children to like adults. então, sob a chuva serôdia, a gente passou a ver o verso de meninos para adulto, entender o verso. And that involved much more than just seeing more battles. Então, isso envolve muito mais do que ver mais batalhas, é muito mais que isso. It actually confronted and forced us to change our immature way of thinking. Isso nos confronta e nos faz mudar nossa forma imatura de pensar. Because we tended to think like children. Porque a gente tende a pensar como crianças. War means hot war. A gente acha que guerra significa uma guerra quente, onde tem tiros. Russia's going to bomb the United A States. gente acha que os Estados Unidos, a Rússia vai bombardear os Estados Unidos. There's going to be this open hot war in their countries. A gente acha que vai ter essa guerra aberta aí nos países. That's 100 years out of date. It's childish. Isso tem 100 anos de atraso, isso é infantil. But it's perfectly acceptable to think like that when you're a child. Mas é perfeitamente aceitável pensar assim quando se é uma criança. The problem with the study that FFA did on July 18th O problema com o estudo que o FFA fez com 18 de julho, it wasn't just that their methodology was so flawed. não é só que a metodologia delas estava fora, estava errada. It wasn't just that they use numerology. Não é só que eles usaram numerologia.
Their prophetic understanding of Islam was childish. O entendimento profético do islamismo é infantil. In history, when that is no longer excusable, Numa história onde isso não é mais uma desculpa, não é desculpável. and Nethinims picked up on that. E os netineus perceberam isso. When they said Islam will bomb Nashville, Quando eles disseram que o islamismo vai bombardear Nashville, a cidade, and Nethinim said, Islam who? um netineu falou: Islã quem? Que Islã? But already we were addressing Islam like adults. Mas agora a gente já está tratando do islamismo como adultos. Muslims are not wild beasts. Os muçulmanos não são feras selvagens. They have a church-state relationship. Eles têm um relacionamento de igreja e Estado. That causes persecution. Isso causa perseguição. That Christians are equally capable of. Isso é uma coisa que os cristãos são igualmente capazes. We have 1260 years to prove that point. E temos 1260 anos provando esse ponto. There are Islamic countries Existem países islâmicos and Islamic movements. e movimentos islâmicos. Saudi Arabia, A Arábia Saudita, um país. Al-Qaeda is a movement. O Al-Qaeda é um movimento. We have to start considering 1840. Você tem que começar a considerar 1840. The restraint was it countries or movements? Essa restrição foi com países ou movimentos? So who should you expect to see restrained? Então, quem você deveria esperar que seria restringido? Our prophetic understanding of Islam has been maturing. Nosso entendimento profético do islamismo tem sendo amadurecido. Brother Mikhail is correct. Islam has conservatives and liberals. O irmão Micael está correto, tem conservadores e liberais no islamismo. And if we think that they are naturally more violent, we should read the Great Controversy. Se vocês acham que eles são naturalmente mais violentos, a gente deveria ler O Grande Conflito. So the main problem that FFA face O principal problema que o FFA se depara, really from 2014 they began to fail that. na verdade, desde 2014 eles começaram a falhar nisso. The transition from thinking in a childish prophetic sense to a mature prophetic sense. Essa transição de pensamento infantil para um pensamento maduro. Because the mature prophetic sense Porque esse senso, entendimento maduro profético, conflicted with their worldview. conflita com a forma de ver o mundo deles. So this is verse 40. Então esse é o verso 40. I want to suggest Eu quero sugerir what is happening now, o que está acontecendo agora, particularly happened in 2019, particularmente aconteceu em 2019. this is how verse 40 has exploded. É assim que o verso 40 explodiu. What we are experiencing is the explosion of verse 41. O que a gente está passando agora é a explosão do verso 41. What is the study of the last president all about? O que é o estudo do último presidente? Trata de quê? What
What's at the core of that study? Qual que é o centro desse estudo? It didn't take people long. Não demorou muito para as pessoas responderem. Segundos eles responderam. Sunday law. Lei dominical. Because if this president is the last president, Porque esse presidente é o último presidente. he's the president to do what? É o presidente que vai fazer o quê? He's the president that's going to end the United States. Esse é o presidente que vai terminar, finalizar com os Estados Unidos. Bring it to its knees. Vai levá-lo aos seus joelhos. When does that happen? Quando isso acontece? Acts 27, shipwreck. Em Atos 27, no naufrágio. He's the last president because of what he's going to do to the United States and its constitution. É o último presidente por causa do que ele vai fazer com os Estados Unidos e com a Constituição. This is verse 40. Esse é o verso 40. We're doing the same thing to 41. Vamos fazer agora o mesmo para o verso 41. And that is still in a process. Enquanto ainda estamos no processo. Because we should be reminded Porque a gente tem que estar se lembrando on the line of 144,000. na linha dos 144 mil. There is increasing knowledge of the Sunday law. No aumento de conhecimento da lei dominical. And as priests, we are to think like adults. E como sacerdotes temos que pensar como adultos. So we're in the exact history where verse 41 has to explode. Então estamos na exata história onde o verso 41 tem que começar a explodir. A key part of that happened last year when we redefined Sunday law. Uma parte chave aconteceu o ano passado, quando a gente redefiniu a lei dominical. And we understood it to not be the Sabbath Sunday test. E a gente entendeu, e não sendo o teste do sábado. That would be childish, I agree. Isso seria infantil, eu concordo. But it's got to continue to open up and explode all the way till the Sunday law itself. Mas vai continuar explodindo até a lei dominical. I want to just look at this a little more closely for a moment. Eu quero olhar para isso um pouco mais de perto por um momento. If I was to say there was a study on the 45th US president, Se eu fosse dizer que existe um estudo sobre o 45º presidente americano, there's a study on this president. tem um estudo nesse presidente. I said in the last presentation, Eu disse na última apresentação, I've only ever sat through one presentation on that study. a gente já passou por uma apresentação nesse estudo. I said that because I did not include Elder Jeff's Holland series in 2016. Eu disse isso porque eu não incluí as apresentações do irmão Jeff em 2016. I was referring to a study done Eu by tá, a brother at Lambert Fellowship. eu me referi a um estudo feito pelo irmão na comunidade Lambert. I won't name him, but he's no longer in the movement. Eu não vou nomeá-lo, mas ele não está mais no movimento. He left with FFA. Ele saiu junto com o Future for America. He taught that study. Ele ensinou esse estudo. He went through and spoke about Reagan, George Bush,
Clinton, George Bush, Obama, Trump. Ele passou pelos últimos presidentes americanos, Trump, George Bush, Obama. And I found his perspective of those presidents fascinating. Ele deixou as pessoas fascinadas, Entirely distracting. distraindo elas, completamente distraídas. Because he moved from just looking at that study Porque ele moveu de olhar só para aquele estudo. he spent a large part of that presentation Ele gastou uma boa parte daquela apresentação speaking about Bill Clinton, falando sobre o Bill Clinton, how wicked Bill Clinton was, quão ímpio era Bill Clinton, because he put America in pointless, expensive wars. porque ele colocou a América em guerras sem sentido e caras. I waited in that study for him to get to George Bush Jr. Eu esperei aquele estudo até ele chegar em George Bush II, to see if he would mention once the Iraq War or the war in Afghanistan. para ver se ele ia mencionar uma vez pelo menos a guerra do Iraque ou a guerra no Afeganistão. He didn't mention them once. Não mencionou elas nenhuma vez. The problem is, O problema é, when you put on tinted glasses, quando você coloca vidros escurecidos and they're tinted with your incorrect worldview, e você pinta esses vidros com uma visão incorreta do mundo, and you look at a study that is even valid, e você olha para um estudo que é até mesmo válido, you put your tinted worldview onto that study, você põe esse seu mundo, essa visão de mundo sua naquele estudo. so when he looked at those presidents, Então, quando ele olhou para aqueles presidentes, he could see Bill Clinton and a pointless war, ele pôde ver Bill Clinton numa guerra sem sentido. and then when he come to George Bush, he could see no wrong. E aí, quando ele chega a George Bush, ele não consegue ver nada de errado. If you're going to talk about expensive, pointless, devastating wars, Se você vai falar sobre guerras sem sentido, devastadoras e caras, there's few US examples in history that surpass those. tem poucos exemplos na história americana que são mais evidentes que esses que eu citei. His worldview colored and distorted his understanding of God. Sua visão de mundo coloriu e distorceu seu entendimento profético. When Elder Jeff taught the last president study, Quando o irmão Jeff ensinou o estudo do último presidente, A gente vai I comer never no. learned from those studies eu falei ao vivo desses estudos construction of the prophecy. sobre a construção profética. What came through was something different. O que apareceu foi algo diferente. His perspective of that study. A perspectiva dele daquele estudo. And it looks something like this. Parece algo como isso. Parece alguma coisa como essa. The United States is fast coming to a crisis, Os Estados Unidos está rapidamente chegando até uma crise. and the leader of this crisis E, is the new president. e o líder dessa crise é o novo presidente. Believe these studies were taught before the election. Not 100% sure. Esses estudos foram feitos antes das eleições, não estou correto, 100% correto. And the great threat to him was what? E a grande ameaça para ele era o quê? What was the threat he felt he would face? Qual que era a ameaça que ele achou que iria se encarar? This president is going to persecute FFA how? Esse presidente ia perseguir o Future for America como? Yeah, got it. IRS and taxes. Através
impostos e IRS, que eu não sei, não tenho certeza. Internal Revenue Service. Um Taxes. serviço de impostos, mesma coisa, impostos. Where is that perspective in Daniel 11:40? Onde tem essa perspectiva em Daniel 11:40? You have the raiser of taxes, Você tem aquele que levanta os impostos. but that's a positive. That's not persecuting God's people. Isso é positivo, não é perseguindo as pessoas. And that's the past president, not the new one. Esse é o presidente antigo, não é o novo. So where did this come from then? Então, de onde isso vem? The fear of the IRS. O medo dos impostos, do IRS. What formed the moral majority? O que formou a maioria moral? Why did they form? Por que eles foram formados? Brother Curtis has it. O irmão Curtis acertou? The civil rights movement fought against segregation. O movimento de civil lutou contra a segregação. The evangelicals said, fine, we will segregate in our private schools. Eles disseram, beleza, mas a gente vai segregar nas nossas escolas privadas. The government said, you will end segregation in your private Christian schools. Aí o governo falou, você vai também terminar a segregação nas suas escolas particulares cristãs. Or we will remove your tax exempt status. Ou a gente vai tirar seus problemas com impostos, seu benefício com impostos. And we will send in the IRS. E a gente vai enviar a IRS. And Protestants were scared of the IRS, Os protestantes estavam com medo da IRS. that they will lose their tax exempt status. Que eles iam perder esse direito que eles têm de não pagar imposto. This fear of the IRS runs through the evangelical community. Esse medo da Receita Federal, IRS é a Receita Federal, eles têm medo de ser isentos de impostos. The IRS O IRS é a Receita Federal aqui pro Brasil. Internal Revenue Service. Em inglês é como um serviço interno de receitas, né? O Brasil acho que é o equivalente à Receita Federal. The tax department, Mr. Charity says. Alguém falou o Departamento de Impostos. They're responsible for collecting the tax. São os responsáveis por coletar os impostos. And if evangelicals don't behave, don't desegregate their schools, E se os evangélicos não se comportarem, não tirar a segregação das escolas, this was the one leverage or weapon the government had to use. essa era uma das armas que o governo tinha para usar contra eles. Taxes, the one thing they can make the evangelicals afraid of. Então, impostos é uma das coisas que consegue deixar os evangélicos com medo. Come to 2015, E você vai para 2015, gay marriage is allowed in the United States. o casamento homossexual é permitido nos Estados Unidos. And what are all the evangelicals afraid of? E de que os evangélicos têm medo? It's gonna happen again. Vai acontecer de novo. If we oppose gay marriage, Se a gente se opor ao casamento gay, homossexual, they'll send the IRS after us, vão mandar a Receita Federal para cima da gente. just like they threatened to do last time. Como eles ameaçaram da última vez. So they've held on to that fear of what the government can do with taxes.
Então eles se manteram nesse medo do que o Estado pode fazer com os impostos. All through Protestantism. Então isso percorre todo o protestantismo. So when Elder Jeff is afraid of the IRS, where does that come from? Então, de onde isso vem quando eles pensam isso? Is that in the prophecy or in his glasses? Tá na profecia ou nos seus óculos? Seus... Because he's thinking like Porque ele está pensando como an evangelical Protestant como um protestante evangélico, quando ele pensa assim. in the context of that increase of knowledge. No contexto desse aumento de conhecimento, Apis bull idolatry. a idolatria do touro ápis. We would say Nós diríamos what would we expect of the president o que esperaríamos do presidente when he's stayed under church? quando ele ficasse embaixo da igreja? We would expect him to protect them. Esperaríamos que ele os protegesse? What did Donald Trump do? O que o Donald Trump fez? He protected them. Os protegeu? The next thing Elder Jeff was saying, A outra coisa que o irmão Jeff estava dizendo, que o ancião Jeff estava dizendo, perspective was he giving? que outra perspectiva ele estava dando? There'll be martial. Sobre criação de leis marciais. And what does that look like? E isso se parece com o quê? They're going to take away your guns. Eles vão tirar suas armas. Seu direito da segunda emenda. You better live in the country É bom que você viva em um país, because they're going to lock down the city. porque é bom que você viva no interior, porque eles vão fechar as cidades. This is the globalist deep state Esse é pensamento de estado profundo que os evangélicos têm. against the South, the country, the people of the country. Isso está lá contra as pessoas que moram no campo, You need to prepare for the crisis. que tem que se preparar para a crise. Would we say that country America, especially Southern America, A gente pensa que a América rural, a América do Sul, sulista, do campo, would we say they're on the right side or the wrong a side? gente diria que eles estão do lado correto ou do lado errado? The people who, at the beginning of the pandemic, As pessoas que no início da pandemia lined around blocks to get their guns. se alinharam através dos quarteirões para pegar suas armas. Trump's private army. O exército particular do Trump. We would say this president uplifts the Second Amendment and gun. Diríamos que esse presidente estimulou o direito para armas e a segunda emenda. Elder Jeff struggled to see that Donald Trump would be this president. O ancião Jeff lutou para perceber que esse presidente faria isso. Porque a Hillary Clinton era uma globalista. With the deep state behind her. Com esse estado profundo por trás dela. We would say Nós diríamos we're looking for a Hitler-style nationalist. que a gente está olhando para um nacionalismo estilo de Hitler. They would describe what will happen Eles descreveriam o que aconteceria
como rasgar a Constituição americana. They're just going to suspend it, abolish it. Eles iam suspender, abolir a Constituição. We would say that they extol the virtues of the Constitution. Eles diriam que eles que eles mudaram a Constituição More than anyone else. mais do que qualquer um. This is the subject I want to look at the German camp meeting. Esse é o assunto que eu quero olhar na Campal da Alemanha. But when Obama says the Constitution is a North Star that you follow, E quando Obama disse que a Constituição é a estrela norte que devemos seguir, that's meant to be amended over time and corrected, que tem que ser emendada e corrigida durante o tempo, because at the beginning it was fundamentally flawed, porque no início foi fundamentalmente errada. he's the one saying that Constitution was flawed. Ele é quem está dizendo que a Constituição estava cheia de erros, tinha erros. Therefore, it is not a perfect document. Então não é um documento perfeito. It's the other side É o outro lado that raised it up as some bastion of virtue. que se levantou como um bastião da justiça. Where do you find any of this in Daniel 11? Onde você encontra cada um desses em Daniel 11? Ali está escrito extol, que é levantar a Constituição. The problem with that study was not really the study itself. O problema com esse estudo não era o estudo em si. It's what Elder Jeff used that study to transmit, É o que o irmão Jeff usou para transmitir. which was in every respect a socially conservative, warped view. Então, extol é enaltecer, e ele estava transmitindo uma visão socialmente conservadora. This is immature. It's 100, 200 years out of date. Isso é imaturo, 200 anos atrasado. Because in that exact same time period, Porque naquele exato período de tempo, in connection with the exact same set of studies, com os mesmos estudos, he couldn't see any of this when it came to verse 40. ele não pôde ver isso quando chegamos ao verso 40. Couldn't see that they were already in civil war. Ele não pôde ver que já estavam em guerra civil, Information, em guerra de informação. civil war. Informação, guerra civil de informação, Spheres of influence. esferas de influência. Hitler does not have a point. Hitler não tem um ponto, um objetivo. When they couldn't see this with verse 40, Quando eles não puderam ver isso no verso 40. the problem is that we're maturing not just in our understanding of 40, but 41. O problema é que a gente não está se amadurecendo no nosso entendimento do 40, mas no verso 41. And if your representation of that study is that it will look like this, E se a sua representação do verso 41 se parece com isso, you would be absolutely certain the president that does that is the last president. o presidente, você vai ter certeza que o presidente que faz isso é o último presidente. Because it's an immature, apocalyptic view. Porque é uma visão imatura e apocalíptica. I think we still have some of that in the movement. Eu imagino que a gente ainda tem um pouco disso no movimento. We still think that there's all of these things we can't see. Eu ainda acho que a gente tem todas essas coisas que a gente não pode ver. Infiltrating Jesuits. Jesuítas infiltrados, estado profundo, The idea that Francis will grow horns at the Sunday law. a ideia de que o Papa Francisco vai crescer chifres na lei dominical. If 2020
Now in December, it feels normal. Se agora em 2020 isso parece normal. I feel strange right now talking to people without a mask on. Agora eu me sinto estranho falar com as pessoas sem uma máscara. How quickly do we settle into a type of normal? Quão rápido a gente se acostuma com um novo normal. I'm absolutely certain at the Sunday law, it will all feel normal. Naturalmente vai parecer tudo normal. We're in danger of holding on to it as incorrect, immature, apocalyptic view of the end of the A world. gente pode achar uma visão apocalíptica imatura do fim do mundo. If we do that, we'll miss the tests. Se a gente fizer isso, vamos perder o teste. So verse 40 exploded, verse 41 is exploding. O verso 40 explodiu, o verso 41 vai explodir. It has a way to go yet. Ainda tem uma forma de ir. But it's verse 41 that we've been focusing on since May. Mas é no verso 41 que a gente tem focado desde maio. I want to take just a few seconds to revise. Quero separar uns segundos para revisar. To do that, I will screen share some of the board work from our earlier studies. Eu vou compartilhar um pouco do quadro dos nossos estudos prévios. This is what we were covering in that May to September series. É isso que a gente estava cobrindo nas séries de maio até setembro. At the top left, No topo esquerdo, you have ancient Israel over modern Israel. você tem Israel antigo em cima de Israel moderno. It was here that we were focusing on the idolatry of the Apis bull in its application. Foi aqui que a gente estava focando no entendimento do touro ápice e sua aplicação. We were tracing the development of the Sunday law, not from 1989 or 79, but 1798. A gente estava traçando o desenvolvimento desde 1798 da lei dominical. That's what we want to do at the German camp meeting. É isso que a gente quer fazer na campal da Alemanha. We showed how conspiracy theories have been a part of that false stream from 1798 itself. A gente tem visto como informações falsas têm feito parte desse rio de informações desde 1798. That there are two streams in Protestantism. Tem duas fontes de informação. Most of Adventism thinks it's this liberal false stream of Protestantism. A maior parte dos adventistas pensa nessa forma liberal, fluxo liberal de pensamento, corrente liberal, That supported gay marriage, que apoia o casamento homossexual. that are liberal in their worldview, São liberais na sua forma de ver o mundo. globalists, São globalistas. that they're going to bring in the Sunday law. Eles acham que eles que vão trazer a lei dominical. And they're standing on the train tracks looking in the wrong direction. Então eles estão no trilho do trem, mas estão olhando para a direção errada. And barreling down upon them Descendo sobre eles is Seven Mountains theology, é a teologia das 7 montanhas, dominionism. o dominionismo. It's the other stream in Protestantism. É o outro fluxo, outra corrente no The test protestantismo. for Adventism is to see which stream the threat's coming from. É ver em qual fluxo, qual corrente que a ameaça vem. So that is one set of board work that covered a fair part of what we were discussing. Esse é uma parte do trabalho, do quadro que cobriu parte do que a gente estava entendendo. Another representation. Uma outra representação. This is shortly after Isso foi logo depois. we're still focusing on Apis bull, A gente ainda está focando no touro ápice.
We spoke about the external events that led to 1798. Falamos dos eventos externos que levou a 1798. Compared and contrasted with the external events that led to 1989. Comparando e contrastando com os eventos que levaram até 1989. In particularly, 3 movements. Em particular, 3 movimentos. Civil rights movement, O movimento de direitos civis, second wave feminism, a segunda onda de feminista Stonewall. e Stonewall, movimento Stonewall. Racism, sexism, homophobia, it comes in that order. Racismo, sexismo e homofobia vem nessa ordem. Down here on the bottom left, we did something that was interesting. Aqui no canto esquerdo a gente fez algo que era interessante, Sparked by a conversation with a sister, que se iniciou desde uma conversa com uma irmã. we spoke how we have a common understanding. Falamos sobre como temos um entendimento comum. FFA and us, we believe in a one world government. O Future for America e nós acreditamos em um único governo. But where we differ is on what we think that looks like. Mas o que a gente muda é sobre como a gente acha que pensa. Como se parece. Depending what you think that looks like, Dependendo de como você acha que isso se parece, it impacts the final result. You will end up on one of 2 sides. impacta o resultado final. Você vai acabar de um ou do outro lado. So that's part of what we've been addressing since May. Isso é parte do que a gente tem tratado desde maio. But it's all about the Sunday law. Mas é tudo sobre a lei dominical. Because that is now what is meant to explode. Porque é isso que deve explodir agora. Just as we did that view of one world government, Assim como nós tivemos essa visão do governo mundial, and we saw that it's what you think that looks like that decides which side you stand on. é como você acha que parece que decide de que lado você vai ficar. That's the exact same thing as saying the 45th president is extremely significant. É como dizer que o 45º presidente é extremamente significante. Then it depends what you think that looks like. Então depende de como você acha que vai se parecer. And the narrative of what that looked like was driven by FFA. E a narrativa do que isso se parece foi dirigida pelo FFA. And it's not even in the study itself. E não está nem no estudo em si. We spoke a little in our last presentation about Millerite history. Falamos um pouco na nossa última apresentação sobre a história millerita. Just one point before we move to that. Um ponto antes de movermos para aí. Everything is about the Sunday law. Tudo é sobre a lei dominical. This is preparation for the Sunday law. Isso é a preparação para a lei dominical. This is dealing with the consequences of the Sunday law. Aqui está lidando com as consequências da lei dominical. But the Sunday law is everything. Mas a lei dominical é tudo. That is what needs to explode É isso que precisa explodir in our understanding of what that looks like. no nosso entendimento do que isso se parece. And over the last 6 months, as we've looked at that waymark, Nos últimos 6 meses, ao olharmos para esses marcos, we've been doing this to verse 41, a gente fez isso para o verso 41. and our understanding has greatly matured. Nosso entendimento amadureceu. Now when we look at that waymark, Agora, ao olharmos a esse marco, an immature Adventist
Um adventista imaturo. would say globalist Biden presidency Diria Biden, um presidente globalista. the president is the threat because he institutes the Sunday law. O presidente é a ameaça porque é ele que institui a lei dominical. Now we know where to look for the threat. Agora a gente sabe para onde olhar para a ameaça. Really was the Clintons all along. Sempre foram os Clintons. They're standing on the train tracks looking the wrong way. Eles estão nos trilhos, mas olhando para a direção errada. And it'll make our work going to the Levites that much harder. Isso vai fazer nosso trabalho para os levitas muito mais difícil. Just to remind us Millerite history. Só para lembrar da história milerita. It's constructed differently. É construída em cima. What landmark that we have that they don't have? Que marco que nós temos que eles não têm? What exists in a history of success that does not exist in the structure of a history of failure? O que existe numa história de sucesso que não existe numa história de falha? Panium. Oh. Mr. Aqualhazi. Alguém disse, Raquel disse pânio. Correct. Certo. So when is the second advent for their first group? Então quando que é o segundo advento para aquele primeiro grupo? They're here, we're in the harvest. Estamos aqui na colheita. In 1850, Em 1850, it now symbolically represents two waymarks for us. isso representa dois marcos para nós. Panium and the Sunday law. Pânion e a lei dominical. So in this history, Então nessa história, there's a US president tem um presidente americano who's going to change the course of the United States and head it to the Civil War. que vai mudar a causa dos Estados Unidos e ir para a guerra civil. Who was that? Quem é esse? I ask because I forget his name. Eu perguntei porque eu esqueci o nome dele. Polk. This is Pope. É Polk. The turning point president. O presidente da mudança do ponto de virada. 48, E então temos 48, which is the history of the formalization of the message of their harvest, que é a história da formalização da mensagem da colheita, which lines up with the formalization of the message of our harvest. que se alinha com a formalização da mensagem da nossa colheita. There's a new US president, Tem um novo presidente americano, Zachary Taylor. Zachary Taylor. Now, was he an evil Democrat or a good Whig? Será que ele era um bom Whig ou um democrata mau? There was a change in political parties. Teve uma mudança nos partidos políticos. Polk, bad guy from the South, Polk, um cara mau do sul, but the good party wanted to win that election. mas o bom partido queria ganhar essa eleição. So Wikipedia says, Então a Wikipédia diz: to win the election, they chose him out of desperation. para ganhar a eleição eles escolheram por desespero. Zachary Taylor was not committed to the principles of that political party. Zacarias Taylor não estava comprometido com os princípios daquele partido político, But he was their only hope of winning. mas eles eram a única forma de vencer. It was
was almost certain that they would lose that election unless they chose him as their candidate. Eles estavam quase certos que eles iam perder aquela eleição, a não ser que eles escolhessem ele como de candidato. The Democrats felt certain they would lose that election without Biden. Os democratas estavam certos que eles iam perder aquela eleição sem o Biden. So they chose someone Então eles escolheram alguém who does not stand for the principles that he should. escolheram alguém que não está de pé para os princípios que ele deveria estar. And in that context E nesse contexto of that election, dessa eleição, he's the president of the planet, ele é o presidente de Pânio, not the Sunday. não da lei dominical. We're going to have to go to other sources Teremos que ir para outras fontes than just a history of failure to understand the Sunday. do que somente para uma história de falha para entender a lei dominical. This 1850 compromise Esse compromisso de 1850, we've discussed that quite a lot and in some detail. discutimos bastante em alguns detalhes. This 1850 compromise Esse compromisso de 1850, I just want to jump ahead to 1861. quero pular até 1851. Mississippi Em Mississippi, separates from the Union. separa-se da União. And one of the reasons that they give E uma das razões que eles dão in their articles of secession nos artigos de sucessão is that those northern states é que esses estados do norte nullified the fugitive slave law, mudaram, abolished it, eles cancelaram, didn't keep to their promises. não manteram a promessa da lei do escravo fugitivo. They broke the agreement that their fathers had entered into. Eles quebraram o acordo que os pais tinham feito. South Carolina, Carolina do Sul, the northern states have not held to the fugitive slave os estados do norte não se apegaram, não se manteram a cláusula do estado fugitivo, do escravo fugitivo. Texas. O Texas. The northern states have not held to the fugitive slave law. O Texas diz a mesma coisa. Os estados do norte não se apegaram à lei do escravo fugido. Georgia, Geórgia. the northern states have not abided by the 1850 compromise. Os estados do norte não permaneceram sob o compromisso de 1850. Their grievances are long worded. Esse pesar é longo que eles escrevem, que eles falam. But one of their main core grievances Uma das principais chamadas de remorso was that this 1850 compromise could not be enforced. foi de que esse compromisso de 1850 não pôde ser reforçado. And from 1850 to 1861, E de 1850 até 1851, it's estimated that only about 330 slaves were sent back south. foi estimado que somente 300.000 escravos foram mandados de volta. That's not many, Isso não é muito, because the northern states found many loopholes to not comply. porque os estados do norte encontraram várias formas
de não não cumprir a ordem. In a history of success, that cannot be the case. Numa história de sucesso, isso não pode ser o caso. So in a history of failure, Então, numa história de falha, in 1850, em 1850, two movements failed. 2 movimentos falharam. The movement for the Sunday Law, the 1850 Compromise, it failed. O movimento para o compromisso de 1850 para a lei dominical falhou. Millerites failed. Os mileritas falharam, External, internal. externamente e internamente. So there are discrepancies between Millerite history and our own, failure and success. Então existem discrepâncias entre a história milerita e a nossa. Falha e sucesso. We're out of time. Estamos sem tempo. Yes, Brother Mikhail, 1888 the same, exactly. Exatamente, irmão Micael, 1888 é o mesmo. Failure internal, failure external. Falha interna e falha externa. I want to look at the 2020 election Eu quero olhar para a eleição de 2020 in just a couple of minutes, em breves minutos. if you'll bear with me. Se você continuar comigo. The 2020 election. A eleição de 2020. An immature view of that election Uma visão imatura dessa eleição. would say Democrats won the presidency, Que os democratas competiram com o presidente. they hold the power, Eles mantiveram o poder. they did really well. Eles fizeram muito bem. We'll start with the popular vote. Começaremos com o voto popular. More people turned out for this election than in any election in US history. Mais pessoas apareceram para essa eleição do que toda a história americana. More people voted for Trump in this election than had voted for any candidate in US history. Mais pessoas votaram para Trump nessa eleição do que qualquer outro candidato na história americana. Biden won 51.3%. Biden ganhou com 51,3% dos votos. Trump won Trump ganhou 46.8%. 46,8%. So 51.3, 46.8. 51,3, 46,8. And even this percentage was more than any candidate in US history has received, other than him. E mesmo essa porcentagem foi maior do que qualquer outro candidato americano que já recebeu, tirando o Biden. Much passion on both sides. Muita paixão nos dois lados. The House of Representatives. A Casa dos Representantes. Prior to the election, Antes da eleição, Nancy Pelosi had said the following. Nancy Pelosi disse o seguinte, On a podcast known as the Axe Files. num podcast chamado dos Arquivos X. She said, Ela disse, in the worst case scenario, no pior caso, the worst she could then think of, pior que ela poderia pensar, the Democrats would gain double-digit seats in the House. os democratas iam ganhar um número com 2 dígitos no Senado. So the Democrats already had a majority, Então os democratas já têm a maioria. and she thought, E ela pensou in the most pessimistic view, que na forma mais pessimista, they'll extend that by at least 10%. que eles iriam estender por pelo menos 10%. So
at least 10 seats. Então, pelo menos 10 They assentos. were expecting Eles estavam, whitewash of the United States. eles estavam esperando uma lavagem branca dos Estados Unidos. In the election, the Democrats lost 9 seats. Na eleição, os democratas perderam 9 assentos. They didn't take double-digit seats, they lost almost double-digit seats. Eles não pegaram assentos com 2 dígitos, mas eles quase perderam assentos com 2 dígitos. In the Senate, No Senado, the Republicans hold a 50 to 48 majority. os republicanos têm uma maioria de 50 contra 48. They hold a 2-seat majority. Eles têm uma maioria por dois assentos. The elections in Georgia were too close to call. As eleições na Geórgia foram bem perto. Terminaram bem próximas. Georgia has Então a Geórgia they each can provide 1 seat in the US Senate. cada um pode dar um assento no Senado americano. In both of these votes, Em ambos esses votos, no candidate received the required 50% or higher. nenhum candidato recebeu o requisitado, os 50% requisitado. To get a 50-50 split in the Senate, Para ter uma divisão de 50% e 50% no Senado, Democrats will need to win both of them. democratas vão ter que ganhar ambos eles. Then you'll have 50-50 split. Então você vai ter uma divisão 50-50. Kamala Harris will then be the deciding vote. Então Kamala Harris vai ser o voto decisivo, Which would give the Democrats a 51 to 50 margin of victory. que vai dar uma margem de vitória de 51 para 50 para os republicanos. And that is if they can unite as a party. Isso se eles se unirem como um partido. Only one of those parties is united. Somente um desses partidos está unido. It's not the Democrats. Não são os democratas. In Georgia's November election, Na eleição de novembro da Geórgia, even though no one won the required majority, mesmo que nenhum ganhou a maioria requerida, in both seats the Republicans still led the Democrats. em ambos os assentos os republicanos ainda lideravam contra os democratas. The added problem, when it comes to a runoff election, Quando se trata de uma eleição, people don't necessarily turn out to vote with the same degree of effort. as pessoas não vão votar com o mesmo força de vontade ou esforço. The Democrats that usually get lazy. E os democratas são os que normalmente ficam com preguiça. Which is why in the last 8 runoff elections, Foi por isso que nas últimas 8 eleições, the Republicans have won 7. os republicanos ganharam 7. So this does not look positive for the Democrats. Isso não é muito positivo para os democratas. The whole of the United States before the November election, Todos os Estados Unidos antes da eleição de novembro, the Republican Party sent out 3,000 people o Partido Republicano mandou 3.000 pessoas door knocking, campaigning, batendo nas portas, fazendo campanha,
getting people out to vote. pegando as pessoas para votar. In this one state of Georgia, they've already sent out 1,000. Nesse estado de Geórgia, por exemplo, eles mandaram 1.000, A third of the number that they had allocated for the entirety of the United States. 1/3 de todo o número que eles alocaram para todos os Estados Unidos. And despite that, E apesar disso, if the Democrats even win both seats, se os democratas ganharem ambos os assentos, which is what they would need to do to have the slimmest of majorities, que é o que eles deveriam fazer para ter a mais baixa maioria, which they might be able to use if they stay absolutely united, o que eles podem ser capazes de usar se eles estiverem absolutamente unidos. you have a compromising president Você tem um presidente que se comprometeu, who does not believe in defunding the police. que não acredita, por exemplo, em tirar o dinheiro da polícia. I would suggest Eu sugeriria, thinking like the 2020 election as adults, pensar nas eleições de 2020 como adultos, considering the judicial branch, the Supreme Court, considerando o judiciário, a Suprema Corte, the legislative branch and Congress, o Congresso, o braço legislativo. it could not have gone much worse than it's gone for the Democrats. Não poderia ter sido pior do que foi para os democratas. When you think of what Nancy Pelosi's worst case scenario, Quando você pensar na Nancy Pelosi, no pior caso. so this is not a positive election outcome. Então esse não foi um resultado positivo da eleição. And the power that the Democrats can wield E o poder que os democratas podem arregimentar is extremely small. é muito pequeno. Anything that they get passed is going to likely need to be a compromise with the Republicans. Tudo que eles quiserem fazer vão se comprometer com os republicanos. One other issue, Um outro assunto, um outro ponto. state legislatures. Os legisladores dos estados. Every 10 years, state districts are redrawn. A cada 10 anos, os distritos estaduais são redesenhados. There's 3 particular states that are important. Tem 3 estados particulares que são importantes. This has been addressed on the media broadcast by recent articles. Isso foi tratado na mídia, nos grupos, chats, por artigos compartilhados. On redistricting and gerrymandering. Ao redistribuir e gerrymandering. Whoever controls the state legislature in these 3 states Quem é que controla a legislação dos estados nesses momentos? controls how the districts are drawn, Controla como os distritos são desenhados, which will have massive effects on how they vote and how they govern. que vai ter efeitos massivos em como eles votam e como eles governam. Until 2030, Até 2030. Texas, North Carolina, and Florida, Texas, a Carolina do Norte e Flórida. Republicans took all 3 state legislatures. Os republicanos tomaram os legisladores de todos esses 3 estados. Which means not just at the next election, but at the next midterm election, O que significa que não só na próxima eleição, mas também nas eleições de meio termo, they will have an even stronger grip on how those states can vote. eles vão ter ainda um punho mais forte sobre como esses estados podem votar. So Obama in the White House, Então, Obama na Casa Branca. Biden in the White House, Então, Biden está na Casa Branca. compromise president, Um presidente comprometido. 46.8% of Americans still behind Trump. 46% da América ainda está atrás do Trump. Many believe he's the
legal, rightful president still. Muitos acreditam que ainda ele é o presidente legal. The House Democrats have a slim margin. Os democratas, a casa dos representativos tem uma margem pequena. Senate, it does not look good. Isso não se parece bem, Tenant. They're likely to lose it. Estão prestes a perder. Midterm elections, 2 years' time. Daqui 2 anos as eleições. They will have. It's almost always the party in power that loses. Quase sempre é o poder em poder que perde. So any slim margin is likely to be decimated. Então, numa margem pequena, eles vão ser dizimados. And it's the Republicans that get to control redistricting. E, e de forma geral, os republicanos que vão controlar a redistribuição dos lugares no ano que vem. End of 2021, not specifying a date. No fim de 2021, sem especificar uma data. We go to the Levites. A gente vai aos levitas. Our harvest has been 2 years. O nosso colheita tem sido 2 anos. How quickly has that gone? How little have we done? Quão rápido isso foi, quão pouco a gente fez. So we go to the Levites, even just for 2 years. Vamos que a gente vá para os levitas em 2 anos. End of 22, end of 23. Fim de 2022, fim de 2023. You're already into a new US election. Você já está de novo para a nova eleição americana. You're already past the midterms into a new US election for a new US president. Você já está de novo numa nova presidência americana para um novo presidente. And which political party has driven their messaging on fear? E qual partido político levou sua mensagem através do medo? That they are under threat. Que eles estão sob ameaça. That's the whole source of their power. Isso é toda a fonte do poder deles. So for 4 years, Então, por 4 anos, what they get to drive is a message of fear. o que eles têm que fazer é uma mensagem de medo. When we consider what we've understood over the last 6 months on the Sunday law, Quando a gente entende, considera o que a gente pensou nos últimos 6 meses na lei dominical, that it has to be enforced, not like it was in Millerite history, que tem que ser forçada, não como foi na história milerita. when we consider who has to have the reins of power, Quando a gente considera quem tem que ter os reinados de poder, when we see that 1844 or 2016 was the turning point, quando a gente vê que 1844 ou 2016 foi o ponto de virada, when we see the greater importance of the legislative and the judicial branches, quando a gente vê a importância dos ramos legislativos e judiciários, when we take off all of our wrong glasses, our worldview, quando a gente pega todos os nossos óculos, nossos vidros errados de visão mundial, we look at this study and the Sunday law like prophetic adults, a gente olha para esse estudo na lei dominical como adultos. and I would suggest we've been dismantling the idea of the last president for a long time now. Eu sugiro que a gente está derrubando essa história de último presidente americano por um tempo já. I'm about finished. Estou para terminar. It's nothing new. Não é nada novo. When God is trying to take people from thinking like prophetic children into adulthood. Quando as pessoas tentam, Tá cortando, Igor. He did that with 40. He's doing that with 41. ele fez isso com 40, fez isso com 41. For people to feel challenged by the mistakes in that study, Para as pessoas se sentirem atrapalhadas com os erros naquele because estudo, they haven't actually accepted what God has already done. eu tenho medo que eles não aceitaram o que Deus já tem feito. When it comes to verse 40, Quando chega no verso 40,
when it comes to our worldview and conspiracy theories, Quando vem na nossa forma de ver as teorias de conspiração. when it comes to equality and changes in leadership, Quando vem sobre igualdade e mudanças na liderança. those are the people who don't understand where those mistakes came from. São as pessoas que não entendem de onde esses erros vêm. It's not the fault of the verses. Não é culpa dos versos. It was the tinted glasses that they were seen through. Era essa visão de mundo que eles estavam usando. Esses óculos que estavam atrapalhando eles. We're going to continue our investigation of verse 41 at the German camp meeting. Vamos continuar a investigação do verso 41 na campal alemã. It's completely built upon the foundation of the increase of knowledge since May. Está completamente construída na fundação desde abril. And we'll be focusing on tracing evangelical history from 1798. Vamos tentar focar em traçar a história evangélica de 1798. Our message is not getting weaker by our changes of view. Nossa mensagem não está ficando pior com nossa mudança de pensamento. I hope that we can see that and feel stronger. Eu espero que vocês possam ver isso e se sentir mais fortes. Sister Raquel says, is there something we should prepare for camp? Tem algo que a gente tem que se preparar para acampar? I'll put those documents on the media broadcast as soon as they're ready. Eu vou colocar os documentos na campal assim que terminar. And I'd encourage people to read them. Eu encorajo as pessoas para ler. We'll close in prayer. Vamos terminar com uma oração. Pai Celeste, Thank you, Lord, for our blessings. obrigado, Senhor, por as bênçãos. Thank you for how you are encouraging us to grow. Te agradeço por como o Senhor nos encoraja a crescer. Growth can be painful. O crescimento pode ser doloroso. I pray that you'll give your people a right perspective. Eu oro para que se dê às pessoas uma perspectiva correta. That we will not be stiff-necked. Que a gente não tenha um pescoço duro. We might see this transformation as evidence of your will. Que a gente possa ver essa transformação como evidência de sua liderança. Grant us humility, wisdom, courage, and faith. Eu peço humildade, coragem e fé. And a willingness to transform. Uma vontade de se transformar. I pray in Jesus' name. Oro no nome de Jesus. Amen. Amém. Obrigado a todos. Espero que vocês tenham um bom sábado.